Agora falar ao vivo com o repórter Tiago Melo. O repórter Tiago Melo tem informações a respeito da soltura de Emir Martins, procurador-geral preso durante a operação feita pelo Ministério Público com o auxílio da polícia. Ele está ganhando o direito à liberdade e quem está ao vivo aqui é Tiago Melo, lá no quartel da Polícia Militar, onde está Emir Martins. Boa tarde, Tiago Melo. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. Está sendo cumprido nesse momento o habeas corpus em favor de Emir Martins Filho. Havia sido decretada uma prisão temporária com validade de 5 dias, podendo ser prorrogada, mas essa prisão passa a durar pouco mais de 24 horas. Durou pouco mais de 24 horas. Ele deve estar deixando aqui as pendências do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar em instantes. Os advogados já chegaram aqui com a decisão, o habeas corpus que se estende a ele e os 3 familiares que também foram pegos dentro da operação. O filho, Tiago Saunders, a nora dele e também a sobrinha Mariana Saunders. A gente passa a conversar a partir de agora com o advogado Talmi Técio, quais foram os argumentos utilizados pela defesa para conseguir o habeas corpus. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, observamos que o decreto prisional e a decisão que determinou a prisão, ela não se fundamenta nos requisitos da prisão temporária. Então, nós utilizamos o próprio parâmetro legal da lei para fundamentar, dizendo que a prisão, em regra, ela não obedece nenhum critério da temporária. Os fundamentos que decretaram a prisão são fundamentos da prisão preventiva e, dessa forma, o HC foi aceito pelo desembargador Sebastião com base nesses argumentos. Até porque nenhum deles se furtaram em nenhum momento prestar informações e esclarecimentos sobre os fatos, independente do procedimento adotado da liberdade do alvará de soltura, eles irão continuar, quando solicitados, a prestar os depoimentos e esclarecimentos. Então, a justificativa da prisão para que venha se colher as informações e as provas, por si só, não é fundamento para mantê-los aprisionados. O coordenador do GAECO, em entrevista coletiva agora há pouco, informou que o ex-procurador, procurador aposentado, queimou documentos na tentativa de atrapalhar a investigação. Isso não seria uma causa para a manutenção da prisão temporária? Em regra, esse não consta da decisão que foi pelo decreto prisional deles, não consta na fundamentação legal. Então, como não tem esse argumento lá, não tem prova de que realmente houve essa tentativa de não utilizar algumas provas, não há o que se falar na prisão por conta disso. Fica alguma restrição? Ele pode deixar Teresina? Há também uma informação de que ele estaria tentando sair da capital no momento em que foi preso. Podemos esclarecer que, na verdade, ele estava se dirigindo de sua residência para a residência de sua irmã, num trajeto pouco menos de 2 quilômetros, quando foi abordado pela polícia. Mas durante a madrugada, doutor? Durante o horário de 11 horas da noite. Então, ele em si não sabia do procedimento que ele seria adotado, apenas estava se dirigindo à casa da irmã quando foi abordado com essa justificativa que estaria tentando fugir do local. Em regra, a informação que nós recebemos foi essa. Né? Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Doutor Talmir Técio, vimos aí que além da prisão, foi feita às 11 horas da noite, como disse aí você mesmo, mas havia uma mala no carro que levantou a suspeita dos investigadores que ele estaria supostamente tentando uma fuga e com medo fizeram essa prisão. Esse é um ponto. Segundo ponto, qual é a avaliação que o senhor faz da operação feita pela GAECO? O trabalho feito lá em Picos, que entraram na casa das pessoas, você acha que houve algum tipo de abuso nessa operação policial deflagrada ontem? Eu vou transmitir novamente a pergunta aqui, Joelson, porque tem muito barulho aqui na sala, ele pode não ter compreendido na íntegra. Ele pergunta primeiro em relação a uma mala com pertences pessoais que estava dentro do carro do procurador, e isso também não denota a intenção dele de deixar a capital. E o segundo ponto, ele pergunta uma avaliação geral do trabalho que foi feito, coordenado pelo GAECO, a operação e o capo, aqui em Teresina e em Picos. Houve algum excesso nas considerações da defesa? Bom, quanto à questão da mala, a gente tomou conhecimento, inclusive no momento da prisão nós acompanhamos e ela foi vistoriada, era só pertences pessoais, que uma camisa, uma toalha e outros pertences pessoais, nada que poderia configurar o que foi relatado. Quanto ao cumprimento, o que a gente defende em si é que não havia a necessidade de se cumprir esses mandatos prisionais para fim de ouvir a parte, até porque os delitos e os fatos foram de 2004 a 2008, então o prazo para essa prisão está muito além do que realmente deveria ter sido.
esclarecido. Um dos filhos do doutor Emir, que se compareceu espontaneamente quando tomou conhecimento da prisão do pai, O Thiago Saunders, compareceu espontaneamente, se dirigiu até a GAECO, se apresentou, até como forma de preservar, né, as informações, porque ele disse que não tem o que temer e vai esclarecer tudo no momento oportuno. Em relação ao mérito da investigação, qual o posicionamento da defesa? Essa suposta corrupção praticada pelo procurador, que teria desviado, de acordo com o Ministério Público, 8 milhões de reais dos cofres públicos, dinheiro público, em favor de parentes e de terceiros também. Bom, a defesa em si não há uma denúncia formal. Os fatos apurados até agora passam de investigação criminal movida pelo Ministério Público. A gente vai se ater detalhadamente sobre essas provas e vamos conversar ainda com eles, né, em particular, sobre a questão do mérito dessa ação. Inicialmente, nosso trabalho era trabalhar em cima da prisão, né, motivos que fundamentaram essa prisão, que a gente entendeu, e o desembargador Sebastião também entendeu, que não estava cumprindo os requisitos legais. A partir de agora, ele retorna ao convívio da família? Normalmente, retorna ao convívio e está inteiramente à disposição para prestar qualquer esclarecimento em qualquer momento que for solicitado. De 12 mandados de prisão que foram expedidos, apenas 4 foram cumpridos. Esses mandados restantes, eles se tornam inválidos com a expedição desse habeas corpus? Se estende também para esses demais investigados? Isso, o desembargador Sebastião entendeu que, com base no alvará de soltura destes, né, que eles se estenderiam para os demais, tendo em vista que a motivação são as mesmas e os fatos são os mesmos. Nós temos mais uma pergunta, pois não? Tiago, eu queria saber se há algum tipo de restrição agora para o ex-procurador Emir Martins. Ele está impedido, por exemplo, de viajar, é preciso informar quando mudar de endereço? Foi feito esse tipo de solicitação a ele? Cabe esse tipo de exigência? Ele quer saber se o habeas corpus impõe alguma limitação ao investigado. Sim, impõe a comparecer quando solicitado, não se ausentar da comarca, aos requisitos legais de prática do HC, eles mantêm, né, que eles devam, quando solicitados, comparecer, que é um dos primeiros pontos, se recolher no horário que foi determinado também. Então, tem alguns pontos aí que eles vão ter que obedecer o cumprimento. Nós queremos agradecer, então, doutor Thalmir. Nós permanecemos aqui no aguardo da soltura, a liberação, para que o procurador deixe. Ele está acompanhado de pelo menos 3 advogados aqui, deve deixar aqui o quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, acompanhado do filho, Thiago Saunders, da nora e também da sobrinha Mariana, os 4 que foram presos dentro da operação. De acordo com o advogado colocou, os demais mandados de prisão temporária também ficam revogados com esse habeas corpus expedido pelo Tribunal de Justiça através do desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Vale ressaltar que essa informação da expedição do habeas corpus da soltura surpreendeu os promotores, que davam entrevista hoje pela manhã lá no GAECO, no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público. Souberam através de nós jornalistas que o habeas corpus havia sido concedido, e a posição dos promotores foi em respeitar a decisão. Ficaram de estudar quais foram os argumentos utilizados para verem de que forma vão se movimentar a partir de agora. Os promotores não adiantaram se vão solicitar novamente a prisão desses investigados. Vale ressaltar também que nenhum dos 4 chegou a ser ouvido. Os promotores pretendiam ouvi-los na manhã de hoje e já foram surpreendidos com essa decisão da liberdade. A gente continua por aqui acompanhando a movimentação, Joelson, e ainda hoje a gente traz no Jornal do Piauí uma explanação detalhada que foi feita pelos promotores do GAECO acerca de como esse esquema funcionava, inclusive detalhando contra-cheques das pessoas envolvidas e valores recebidos individualmente por cada familiar do ex-procurador Emir Martins.